Tainan, algum retorno do pessoal ou não? Eu mandei no grupo, professor, mas ainda não responderam, não. Ah, então tá bom. Esperar mais 3 minutos, aí nós iniciamos a aula, tá bom? Tá bom.
Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Podemos dar início à aula dessa manhã? Janaína, tudo bem? Jaqueline, Luiz, Mirela, Tainã? Bom dia, professor. Professor, Que legal. Mirela está com a mãozinha, está com um problema com áudio, Mirela? Já entendi. Bom, gente, mais uma vez bom dia. Hoje, 17 de novembro, né, amanhã de terça-feira, e hoje nós vamos iniciar o último conteúdo, né, da disciplina Rotinas Trabalhistas, falando sobre rescisão do contrato de trabalho. Vocês perceberam que desde o início eu tentei, né, aliás, procurei demonstrar para vocês, né, uma sequência lógica, né, da prática trabalhista, né, que foi lá desde da identificação dos preceitos legais, né, da legislação social e trabalhista que regula, né, as práticas do departamento de pessoal. Falamos da legislação trabalhista, né, falamos dos artigos 2º e 3º da CLT, artigo 7º da Constituição Federal, que dá sentido a tudo aquilo que o profissional de departamento de pessoal precisa cumprir em termos de exigências legais. Falamos sobre a legislação previdenciária, né, que traz um conjunto de normas, né, que as empresas precisam se orientar para poder administrar o monitoramento da saúde do trabalhador. E tratamos de todos os elementos que podem contribuir com isso, né? Falamos de jornada de trabalho, falamos de controle de frequência,
Falamos também sobre os afastamentos, interrupções e suspensões de contrato de trabalho, quais eram as características e quais eram os modelos. Falamos de contrato de trabalho e os mais diversos modelos, né, que as empresas têm para poder contratar mão de obra, seja pela relação de emprego, né, que são aqueles que são registrados pela CLT, e seja pelos contratos, pela relação de trabalho, que são todos os demais tipos de contratação, né, além deste que é regido, né, pelo registro em carteira. E aí entramos na questão da contratação, da admissão. Vimos que existe uma diferença entre a contratação e a admissão. A contratação é quando o requisitante da vaga de emprego ele decide sobre os candidatos que são selecionados, ele escolhe aquele ou aquela que mais se adapte, ou melhor, que mais se adeque às características da função que se espera desenvolver, né, e realizar. E vimos também que a admissão é quando este candidato ele apresenta regularidade, né, nos documentos pessoais e profissionais, e ele esteja apto, né, em termos médicos, para poder exercer aquela função. Né? Então, contratação é uma ação, né, e a admissão é aquele momento em que o departamento de pessoal cumpre o que está escrito nos artigos, aliás, cumpre o que está no artigo 2º da CLT, que é quando o empregador admite, né, admite que aquele candidato ele vá se transformar num colaborador, num empregado. A partir daí, todos os documentos legais que são necessários para que o departamento de pessoal faça os registros também legais, desde o registro em carteira, a elaboração do contrato individual de trabalho, todos os documentos previdenciários, né, salário-família, a ficha de salário-família, os documentos tributários, que são aqueles que são elaborados, preenchidos para efeitos de imposto de renda, né, retido na fonte, e os demais outros documentos, né, que fazem parte do processo admissional. A partir daí, né, trabalhamos com os conceitos de controle de frequência. Demonstrei para vocês que as empresas precisam ter controle da trajetória profissional, e para isso o controle de frequência é um dos, né, vários controles que a empresa institui, né, para poder, né, com essa frequência, elaborar a folha de pagamento. Falamos dos benefícios, né, aqueles que são autorizados, né? Então, as empresas elas oferecem o benefício e o colaborador ele tem o direito de optar ou não por aquele benefício, né? Inclusive autorizando o desconto em folha de pagamento, caso haja, né, essa participação do colaborador no benefício. Então, depois de controle de frequência, né, tratamos de todos os aspectos, ou pelo menos grande parte dos aspectos relacionados ao e-social. Então, tudo aquilo que envolve, né, o cumprimento de regras a partir dos documentos que são elaborados, registrados e informados para a Secretaria de Previdência e Trabalho. Mostrei para vocês, né, como se calcula
né, a frequência, né, vocês não podem esquecer de que o apontamento do cartão, né, da frequência, ele possui uma regra, né, de que quando eu estou apontando a frequência, eu estou tratando de horas, né, minutos, né, na proporção de 60 minutos, né, do relógio, né, mas quando ele vai para a folha de pagamento, esse apontamento em minutos, ele precisa ser transformado em horas centesimais. Então, não esqueçam disso, porque isso é matéria de avaliação, matéria de prova, tá? Para vocês não esquecerem de que quando eu estou apontando frequência, eu estou apontando horas e minutos. Quando eu levo essa informação para a folha de pagamento, os minutos precisam ser transformados, convertidos em minutos centesimais. Inclusive, vocês têm uma tabela, se não tem a tabela, eu orientei a vocês, que na internet vocês encontram facilmente essa tabelinha, chama-se tabela de conversão de minutos para centésimos. Então, só para exemplificar, né, 30 minutos, né, quando apontado no cartão, e eu levo essa informação de 30 minutos para a folha de pagamento, esse 30 minutos ele se transforma em 50 centésimos, na proporção de 60 minutos para 100, né, que é a relação da calculadora, da operação matemática, né, da folha de pagamento. Entramos nos cálculos de salários adicionais, né, como é que funciona, as fórmulas para os cálculos, né? Então, na avaliação de segundo bimestre, né, haverá necessidade de se fazer ali pequenos cálculos, né, não cálculos complexos, mas dessa informação que eu estou passando agora vai ser necessário que se faça aí pequenos cálculos, né, nessa avaliação presencial de segundo bimestre. Então, já estou alertando vocês sobre isso, tá? Não se preocupem, não é para vocês calcularem uma folha de pagamento, nada disso, né? Mas alguns pequeninos cálculos vão ser necessários, principalmente para vocês lembrarem, né, dessa conversão de horas para centésimos, né, dos minutos para, né, centésimos. Tá? Então, fica o alerta para vocês quanto à prova de segundo bimestre, tá? Vimos lá como é que se estrutura uma folha de pagamento, né? Na relação de salários de contribuição, ensinei vocês como calcular o rodapé do demonstrativo, do holerite de pagamento de um colaborador. Então, passamos pelo cálculo mensal, né, de um trabalhador que recebe o seu salário por mês, e também fizemos o cálculo, né, do demonstrativo do holerite de um colaborador que recebe por hora. Então, também mais um alerta para vocês com relação à verificação. Como é que se paga o salário para quem recebe por mês e quem recebe o salário, né, para aquele que tem no contrato o valor por hora. Então, o colaborador que recebe por mês, nós temos lá uma rubrica só da folha, né, um código, que é o salário do mês, e ali você paga o mês, né, ou os dias que ele trabalhou, né, desde que a admissão dele tenha sido realizada durante o mês. E a folha de pagamento do horista, né, aquele que recebe por hora, é diferente. Eu preciso demonstrar para o colaborador, né, em 2 códigos, em 2 rubricas,
né, que é o salário hora e os DSRs. Então, o que é o salário hora? São os dias úteis do mês. Lembrando que dias úteis, né, vai de segunda até sábado, tá? Porque sábado é dia útil de trabalho. E os DSRs, né, são os domingos e feriados daquele mês. Tá? Então, também vai aí um alerta com relação à avaliação de segundo bimestre, tá? Vocês não podem esquecer disso. As demais rubricas, os demais códigos, né, são iguais, seja para mensalista ou para horista, tá? Então, é preciso tomar todo o cuidado, ter a máxima atenção para que confunda o mensalista com horista, tá? Falamos dos adicionais de horas extras, de DSR de horas extras, né? Voltando ao assunto mensalista e horista, vocês, né, não podem esquecer de que o mensalista ele tem uma relação de 30 dias no mês, né? E o horista ele tem uma relação de até 31 dias, caso o mês tenha 31 dias, tá? Então, existe aí uma diferença entre o salário mensal e o salário de um horista. Então, vimos lá o rodapé do Olerite, né, onde vai o salário base, como que nós calculamos o salário de contribuição, né? Lembrem que é a remuneração do trabalhador, e remuneração é salário mais adicionais, menos faltas e menos atrasos. Com relação ao fundo de garantia, que também está no rodapé, é só lembrar que fundo de garantia não é um desconto, fundo de garantia é uma obrigação, é um encargo social que a empresa, né, ela é obrigada a calcular 8% da remuneração do trabalhador e depositar numa conta chamada conta vinculada da Caixa Econômica Federal, tá? É uma conta individualizada. Todos nós que trabalhamos, né, com carteira assinada, nós temos esse direito, por isso que o fundo de garantia ele é informado no rodapé do Olerite e não no corpo do Olerite, né? Então, isso também precisa ser lembrado. E o outro ponto importante é a base do imposto de renda retido na fonte, né? Como é que eu consigo identificar, calcular aquele valor que está no rodapé do Olerite? Então, vocês têm também uma fórmula, né? Como fazer a apuração desse valor, né? Pego a remuneração, né? Eu deduzo o INSS que já foi descontado e tiro ali os dependentes legais, né? E a partir daí eu tenho um valor que é o valor que vai lá no rodapé do Olerite, tá? Então, esse valor chama-se rendimento tributável líquido, né? Então, é a remuneração menos o INSS menos os dependentes. Então, esse resultado é o que vai no rodapé do Olerite. E aí vocês também, né, aprenderam que esse valor eu vou para uma tabela, vejo qual é o percentual, e do lado do percentual eu tenho lá um outro valor que eu preciso diminuir, né? Então, o resultado final é o imposto de renda retido na fonte. Eu não falei antes, né, mas quero reforçar que antes de se calcular o imposto de renda, é necessário calcular o INSS. Então, lá no salário de contribuição, quando eu fizer o cálculo de remuneração, eu tenho também uma tabelinha, né, a tabela do INSS. Então, eu vou até essa tabela, verifico qual é a faixa, né, que aquele valor da remuneração se encaixa, e vou fazer a multiplicação pelo percentual.
E não podem esquecer de que o INSS tem um valor teto, né, um máximo permitido para desconto. Não pode descontar mais do que aquele valor. Tá? Então, vocês aprenderam sobre folha de pagamento, né? Acredito que hoje vocês tenham mais facilidade de quando estiverem olhando para o próprio Olerite, né? Ter uma certa facilidade de poder, né, conferir. Né? Em seguida, falamos sobre 13º salário. Então, o 13º salário tem uma característica diferente de uma folha de pagamento, né? Porque nós estamos trabalhando com o número de avos, então não podem esquecer que é matéria de prova também sobre como calcular o direito do 13º. Então, se o empregado trabalhou 15 ou mais dias, ele vai ter direito a 1/12 naquele mês que ele trabalhou aqueles 15 ou mais dias. E os demais meses é somente calcular, né, somar, né, até o mês de novembro para a primeira parcela e até o mês de dezembro para a segunda parcela. E aí, né, vimos lá sobre as incidências, né, o que entra para cálculo de INSS, de imposto de renda, né, então essa forma de como apurar essas bases, vocês precisam estudar porque é matéria de prova, tá bom, pessoal? E falamos sobre férias, né, férias, que foi lá uma matéria extremamente, vamos dizer assim, densa, né? Um pouquinho pesada, porque são muitos artigos da CLT nas férias. Então, vocês viram como calcular um recibo de férias, como calcular um período aquisitivo, né? Que também é matéria de prova, e aprenderam a fazer os cálculos, né? Seja quando o colaborador tiver direito a 30 dias, né, viram que se ele tiver, né, até 5 faltas no período aquisitivo, ele não é penalizado, né, ele não perde dias de férias, mas também se ele tiver de 6 a 14, ele perde 6 dias, passando a ter 24 somente de direito, né? E a partir de 15 a 23 dias, perde mais 6 dias, enfim, vocês viram lá a tabela de proporcionalidade, né? Até 32 faltas, né? E acima desse número, esse trabalhador ele perde direito àquele período aquisitivo. E mais importante do que vocês aprenderem a calcular férias, foi vocês terem aprendido a lançar as férias na folha de pagamento do colaborador, né? Então, durante o mês, quando se paga férias, paga-se por recibo de férias. E depois, né, no prazo legal, né, do cálculo da folha de pagamento, esse recibo de férias ele é inserido, informado na folha de pagamento. Então, eu preciso lembrar desses lançamentos, né, porque é o que nós chamamos de contabilizar as férias na folha de pagamento. Porque quando um colaborador estiver com dúvidas sobre as informações contidas no Olerite pós-férias, né, a necessidade de vocês, né, se atualizarem e informar o colaborador sobre cada lançamento que é feito naquela folha de pagamento. Então, vocês viram que desde o início, né, é uma sequência lógica, né, documentos, legislação, o que é necessário para que haja uma admissão, todos os demais, as demais práticas a partir dos documentos, né? Vocês viram que controle de frequência,
depois folha de pagamento, depois 13º, porque o 13º vem antes das férias, né? Para se ter férias é necessário ter trabalhado 12 meses. Então, o 13º, ele é uma matéria legal que vem antes das férias. Depois férias, e agora chegou o momento em que ou empresa ou empregado, colaborador, decidem um não mais querer o outro, né? Então, se o colaborador decidir se desligar da empresa, ele vai solicitar a sua demissão, né? Se a empresa não quiser mais o colaborador, esta empresa, né, vai demitir, vai desligar. Então, na legislação, nós temos aí um conceito muito importante, que é, né, a legislação ela carrega consigo um peso, né, vamos dizer assim, para não causar prejuízo, né, tanto para a empresa quanto para o empregado. Então, aonde eu quero chegar? Né? A legislação ela sugere que quando o empregado não mais, né, quiser continuar com as suas atividades naquela empresa, de que a empresa tenha tempo para poder, né, procurar um substituto ou uma substituta para ocupar aquela vaga, né, que vai se abrir com a saída desse trabalhador. E da mesma forma, né, a legislação ela incentiva as empresas a também proporcionar para o colaborador um tempo para ele procurar um novo emprego, né, no caso de um desligamento. Então, vejam, né, a legislação ela procura ser justa, né, diante de uma situação como essa, né, que é o desligamento. Então, o que se espera, né, é que tanto o colaborador quanto a empresa, né, antecipe a sua vontade, né, fazendo com que tanto a empresa quanto o colaborador tenham esse tempo disponível, né, que é o que a legislação chama de aviso prévio. Tá? Então, o aviso prévio, para muitos, eu digo talvez para a maioria, tem um sentido mais financeiro. Né? Quando se fala de aviso prévio, já se busca na memória, né, questões financeiras. Né? Eu tenho direito ao aviso prévio, né? Eu vou receber o aviso prévio. Então, o aviso prévio, antes de ser, né, uma matéria financeira, ela precisa ser encarada por vocês, né, como um assunto social. Tá? Por que isso é importante, gente? Porque desligamento, rescisão de contrato, né, ruptura, né, na relação de emprego, ela causa muitas consequências, tá? Não importa qual tipo de rescisão, mas quando há um desligamento de um colaborador, né, não é o colaborador apenas que está sofrendo o impacto do desligamento, mas sim todos aqueles ou aquelas pessoas, né, que dependem desse salário, dependem desse emprego para poder sobreviver. Tá? Então, nós temos também a responsabilidade de pensar de forma humanista, socialmente falando, e não apenas como um executor, né, um calculador de verbas trabalhistas. Tá? Então, rescisão de contrato,
né? Ela causa alguns efeitos, né, que são muito ruins, tá, do ponto de vista social. Por outro lado, também causa um problema para as empresas, porque quando eu, né, chego à conclusão de que eu não mais quero permanecer na empresa, né, esse colaborador também precisa pensar que a empresa não pode ser pega de surpresa. Ah, mas é muito mais fácil para uma empresa, né, conseguir um substituto, né? Então, não temos que pensar por esse lado, muito pelo contrário. A carga negativa que vem para as empresas, né, num desligamento é muito grande, né? Todo um contexto que está se finalizando, terminando, né? E a empresa precisa também tomar as suas providências para poder encontrar um substituto. Então, a palavra aviso prévio, né, ela precisa ser entendida de duas formas. Primeiro, no âmbito social, e segundo, sob a ótica financeira. Tá? Então, direito trabalhista é uma coisa, né? Impactos e efeitos, né, relacionados ao desligamento, né, também é um outro fator, né, que nós temos que prestar bastante atenção. Entenderam até aqui, pessoal? Sim ou não? Sim. Legal, tá? Então, rescisão de contrato é a quebra de contrato, tecnicamente falando, né? A ruptura, né? A cisão, tá? Então, a interrupção de uma relação chamada relação de emprego, né? Então, isso não faz bem para ninguém, né? Nem para o empregado e nem para a empresa. O que se espera é que os contratos de trabalho eles tenham maior longevidade possível, né? Tanto é que no direito empresarial, um dos princípios, né, que mais, vamos dizer assim, que mais se enquadra essa situação, né, é o princípio da continuidade do contrato de trabalho. Procura-se de todas as formas fazer com que o contrato de trabalho, a partir do momento em que ele esteja ativo, ele permaneça, né, naquela empresa pelo maior tempo possível, tá? Então, aviso prévio de duas formas, né? No âmbito social e no âmbito financeiro. Então, aqui, né, apenas para reforçar o que eu disse, então, a finalidade do aviso prévio: impedir que as partes sejam pegas de surpresa com o rompimento do contrato, tá? Então, o aviso prévio ele pode ser concedido tanto pelo empregado como pelo empregador, tá? Então, ele pode ser dado ao empregado, né, pelo empregado, à empresa, e pela empresa para o empregado, tá? Então, só para a gente reforçar essa situação. E o aviso prévio, né, ele tem duas modalidades. Nós temos o aviso prévio trabalhado e o aviso prévio indenizado. Então, eu quero ensinar para vocês uma coisa. Na relação de emprego, no contrato individual de trabalho, que tem a CLT, né, como um regimento, né, como uma norma, quem define, né, o aviso prévio é a empresa. A empresa é que define se o empregado vai cumprir o aviso prévio trabalhando
ou se a empresa vai indenizar, vai pagar, e esse empregado não precisará trabalhar. Tá? Então, quero repetir. Quem determina pela lei, né, o cumprimento ou não do aviso prévio é a empresa e não o empregado. O que significa dizer? Se o empregado for até a empresa e pedir o seu desligamento, pedir demissão, a empresa pode solicitar que o empregado cumpra um aviso prévio, tá? De 30 dias, trabalhando. Ah, mas por que isso, professor? Tá? Porque justamente pelo fato de que as empresas não podem ser pegas de surpresa. Então, imaginem que eu trabalhei até sexta-feira e aí, por um motivo ou outro, na segunda-feira, eu chego na empresa e peço minha demissão. É um direito que eu tenho, é um direito constitucional. Né? Eu não estou preso a nenhuma empresa. Né? Eu não sou obrigado a permanecer trabalhando na empresa que eu não queira. Eu tenho esse direito. Tá? Mas quando eu informo a empresa de que não quero mais continuar trabalhando, eu estou causando um prejuízo para a empresa. Tá? Vocês podem até pensar o contrário. Ah, mas aí coloca uma pessoa no lugar, não vai perder, perde, lógico, né? A justiça do trabalho, o direito trabalhista, né? Esse conjunto de regras, ele ampara, né? Ele protege, né? Seja o empregador, seja o empregado. Então, não há o que se questionar isso. Então, a empresa pode, né, solicitar desse empregado que ele cumpra o aviso prévio trabalhando, que é o tempo que a gente vai ter com calma para poder encontrar um substituto para aquela função. Ah, mas eu já consegui um novo emprego, né? Não posso continuar trabalhando. Aí é outra história. Né? Então, se não pode continuar, né, ou se não pode desculpem, se não podem, né, cumprir o aviso prévio trabalhando, né, a empresa tem alguns direitos que ela pode exigir desse empregado, que nós vamos falar mais lá na frente, tá? Mas a empresa pode, né, solicitar, ela não pode obrigar, tá? Porque não existe isso na legislação, ela pode solicitar. Fala assim, eu gostaria então, já que você está pedindo demissão, que você cumpra os 30 dias que a legislação me dá o direito, como empresa, de solicitar a você. Tudo bem? Ah, não posso, vou começar a trabalhar rapidamente, amanhã já tem que fazer exame médico e tudo. Ah, tudo bem? Então, entre outras coisas, vamos colocar essa frase que eu vou falar agora entre aspas, tá? Entre aspas, tá bom, pessoal? Assim, então você está causando um prejuízo para mim, fecha aspas. Então, já que há um prejuízo, a legislação me permite te cobrar esses 30 dias, que é o que a gente vai falar mais lá na frente, tá bom, pessoal? Ah, não, eu posso sim cumprir esses 30 dias sem problema nenhum. Aí, né? Aí eu vou cumprir aquilo que está escrito na legislação, né, que é cumprir o meu aviso prévio trabalhando. E ao término do aviso prévio, né, a empresa tem esse tempo para poder substituir, vai ter esse tempo para eu explicar as funções para outra pessoa, e aí a relação de emprego ela se dá de uma forma bem tranquila, sem que haja prejuízo para um ou para outro. Ou a empresa pode indenizar esse aviso prévio. Né?
que significa dizer, né? Que eu posso chegar na empresa, isso pode acontecer, não é nenhuma novidade, não é incomum acontecer. Eu chego na empresa na segunda-feira e, olha, pessoal, não quero mais continuar trabalhando, vim aqui para pedir demissão, tá? Aí a empresa analisa quem é o Gilson, né, até aquele momento, né? E se eu fui, né, sempre um colaborador ativo, sempre participei, nunca causei nenhum problema para a empresa, muito pelo contrário, sempre estive, né, dentro daquilo que a empresa entende que seja um bom colaborador, essa mesma empresa pode, inclusive, nem me cobrar nada. Olha, você colaborou comigo todo o tempo, então achamos justo não cobrar, né? Vai para segue sua vida, né? E não precisa pagar nada. Então, tem empresas que não, né? Solicitam o cumprimento do aviso prévio, indenizando esse tempo, tá? Então, esse é um outro caso. Por isso que a trajetória profissional, quanto mais próspera for, quanto menos conflitos existir nessa trajetória profissional, melhor vai ser o nível de entendimento num final de contrato de trabalho. Agora vamos para o outro lado da mesma moeda. A empresa está desligando o empregado, né? Então, agora a empresa, né, chegou à conclusão de que esse empregado não pode mais continuar trabalhando. Então, a decisão agora é da empresa, tá? Não é do empregado. O que a legislação permite para essa empresa? Que mesmo ela desligando o empregado, tá, ela pode solicitar desse empregado o cumprimento do aviso prévio. Então, vejam, né? A iniciativa é da empresa. Eu quero desligar, né? Eu vou desligar a Janaína, a Jaqueline, a Jennifer, a Luísa, a Mirella e a Tainã. Só que a legislação diz o seguinte, fala assim, ó, pensa bem, você está desligando a pessoa da sua empresa, então você precisa dar um tempo para essa empresa, para essa pessoa procurar um novo emprego. Você também não pode causar nenhum prejuízo para essa pessoa. Então, é esse o momento em que, né, o empregado tem esse tempo de 30 dias, né, cumprindo o aviso prévio, ao mesmo tempo procurando um novo trabalho. Tanto é que nós vamos falar daqui a pouco a respeito disso também. Então, entenderam a questão do aviso prévio, sabe? É algo que precisa ser analisado, né, sobre duas óticas, a ótica social e a ótica financeira. Não pode existir prejuízo, seja para a empresa, seja para o empregado. Então, quando a empresa desliga, demite alguém e pede para ela cumprir o aviso prévio trabalhando, o que ela está querendo dizer é mais ou menos isso. Olha, você tem 30 dias, né, para poder se dedicar a procurar um novo emprego. Se você vai encontrar ou não, é uma outra história que a legislação não pode, ela não pode prometer nada, tá? Mas é uma situação vamos dizer assim, uma situação social que precisa ser levada em consideração. Pois não, Luiz? Professor, no caso, então, o aviso prévio, ele sempre vai ser esse tempo de 30 dias? Luiz, desculpa, você pode ficar um pouquinho mais perto do microfone? Está muito baixinho. Vai ser sempre 30 dias o aviso prévio? O aviso prévio é sempre de 30 dias, quando ele for cumprido, trabalhando. Porque o que eu estava fazendo... Vocês vão aprender mais lá na frente de quando for para receber em dinheiro, aí esse número pode ser maior. Ah, tá. É que eu estava fazendo uma atividade ontem da matéria e estava lá uma pergunta de um funcionário que trabalhou, acho que 12 anos, quanto tempo que ele tinha
direito de aviso, cumprir aviso? Isso. Era Quando ele 66 dias? nós estamos falando agora, inicialmente, sobre cumprimento, Ah, tá, entendi. tá? Quando nós chegarmos lá nos cálculos, você vai ver, né, que para cada um ano completo de trabalho, esse trabalhador ele vai ter direito a 3 dias para cada ano de trabalho. Ah, tá, valeu. Tá? Então vamos lá, né? Só aproveitando o seu exemplo. Mas, quem determinou isso, inclusive tem aqui a legislação da Dilma Rousseff, que instituiu isso, né? Então ela determinou que se o Luiz tiver trabalhado 12 meses completos, tá? Você vai ter direito aos 30 dias que a legislação determina e mais 3 dias, por quê? Porque você completou um ano, entendeu? Então, vamos fazer o cálculo. 12 anos, imagine, 12 vezes 3, quanto dá? Hein, senhor Luiz? 12 vezes 3, 36? 36. Então, esse é o adicional por conta da determinação da Dilma Rousseff, entendeu? Entendi. Mais os 30, que é constitucional. Então, Ah, tá. você receberia no total quantos dias de aviso prévio? 66, né? 36. Então, agora pensa comigo, agora olhando para esse slide aí. Imagina que o Luiz Felipe tenha 12 anos de trabalho. Então, eu não poderia exigir que o Luiz Felipe trabalhasse 66 dias de aviso, entendeu? Sim, sim, entendi, professor. Eu só posso exigir, desculpa, solicitar, não é exigência, porque eu posso não querer e para isso eu vou ter que pagar alguma coisa, né? Eu posso solicitar que o Luiz Felipe trabalhe o aviso prévio. De quantos dias? De 30, que é o prazo legal máximo de cumprimento de aviso. Agora, de receber, então o Luiz Felipe tem 12 anos, ele vai receber 66 dias de aviso prévio, que é o direito que você tem, entendeu? Então, uma coisa é cumprir o aviso, outra coisa é receber o aviso, tá? Sim, entendi agora. Obrigado. Nada. Então, se a empresa demitir, né, ela pode solicitar o cumprimento do aviso prévio, como eu disse, como uma forma de proteção, para que você tenha ali pelo menos 30 dias para poder, entre aspas, se virar para poder encontrar outro emprego, tá? Ou ela pode também, estou demitindo, desculpa, Luiz, vou usar você como cobaia. Eu estou demitindo o Luiz Felipe. E o Luiz Felipe sempre colaborou comigo, sempre foi um excelente colaborador, empregado. Então, eu digo para o Luiz Felipe: Ó, Luiz Felipe, eu estou te desligando e eu vou te pagar na rescisão 30 dias, que é o chamado aviso prévio indenizado. Entendeu, Luiz? Sim, entendi. Já aconteceu isso comigo, já. Claro que se você tiver os 12 anos, você vai receber 66. Mas o que eu estou dizendo para você? Fala assim, ó, Luiz, você vai ter nas mãos 30 dias de aviso prévio, não precisa vir cumprir, porque você sempre colaborou comigo. Então, eu estou lhe concedendo, não estou dando nada, porque a legislação, aí sim, ela obriga a empresa. Tá? Então, estou dizendo, Luiz, olha, procura um emprego, você tem 30 dias de salário na sua mão, tá? Porque você sempre colaborou comigo, então vai com Deus, segue sua vida e que dê tudo certo. Entendeu, Luiz? Entendi, sim. Que é a situação do aviso prévio indenizado, né? Muita gente usa uma frase que é assim, pagar para ficar em casa. Não, na realidade não é pagar para ficar em casa, né? É pagar para você conseguir um novo emprego. Entenderam, pessoal?
Janaína Santos, até aqui tudo bem? Eu não estou te ouvindo, Janaína. Então, levanta a mãozinha que diz para mim que você entendeu. Obrigado, Janaína. Jaqueline Ramires, tudo bem? Tranquilo? Jennifer, Sim, Mirella, legal, Mirella, obrigado. Tainã, Tainã, tá com algum problema com o Professor, áudio? Ah, legal. Tudo tranquilo. bem? Tá tranquilo? Tranquilo, tudo bem até aqui. Então tá bom. Gente, é 9h13 agora, vamos dar aquela paradinha de 15 minutinhos, tá? Então, quando for 9h28, 9h30 no máximo, a gente volta para dar prosseguimento, tá bom? Rescisão de contrato não tem jeito, pessoal. A gente vai precisar da aula de hoje, mais a aula da semana que vem, para poder vocês entenderem bem isso, tá? Então, tenham calma, que a gente vai chegar lá, tá? Então, até daqui a pouco, gente.
Vamos lá, pessoal, vamos retomar a aula. Então, falamos do aviso prévio trabalhado e do indenizado, sobre a perspectiva do empregado e sobre a perspectiva da empresa. Só reforçando que quem determina, né, o cumprimento ou não do aviso prévio é o empregador e não a decisão do empregado, tá? E outra coisa importante é que a empresa não exige, ela solicita caso seja necessário, tá? Mas vamos em frente. A decisão, como eu disse, está lá baseado, né, no artigo 487, parágrafo 2º da CLT, né, de que quem decide se o aviso prévio será trabalhado ou indenizado é o empregador, tá? O artigo 488, né, agora nós estamos falando do aviso prévio trabalhado sob a ótica do empregador. Caso a empresa decida desligar, rescindir o contrato do colaborador e solicitar que esse colaborador ele cumpra o aviso prévio, a legislação garante um direito ao trabalhador de reduzir, caso ele escolha, né, 2 horas por dia. Deixa eu ver quem está chegando, a Janaína. Então vamos aguardar aqui a Janaína entrar. Oi, Janaína. Estava recomeçando a aula, tá? Só reforcei a questão de que quem decide, né, sobre aviso prévio é a empresa e não o empregado. Tudo bem? E agora estamos falando que o aviso prévio, quando a empresa demite, né, rescinde o contrato, e diga lá, olha, nós estamos desligando você do quadro de empregados, né, não queremos mais que você continue e, né, solicitamos que você cumpra o aviso prévio trabalhando. Aí o empregado ele tem, né, o direito, como eu disse, de querer ou não. Se o empregado, né, concordar em trabalhar o aviso prévio, a legislação garante para esse trabalhador, né, a possibilidade que ele escolha, tá? Reduzindo em 2 horas a cada dia de trabalho, e aí é um acordo entre as partes, tá? Seja para ele chegar mais tarde 2 horas ou sair mais cedo 2 horas, ele tem o direito, né, de escolha desse período de redução, né? Qual é a explicação legal para isso? Vamos supor que ele tem uma entrevista numa outra empresa, então essas 2 horas garante que ele, chegando mais tarde, ele possa ir nessa entrevista sem nenhum problema, ou 2 horas mais cedo, né? Marcar uma entrevista para o final da tarde, não importa. Tá? Mas durante os 30 dias que ele estiver cumprindo o aviso prévio, se ele escolher, né, todos os dias ele pode reduzir em 2 horas, tá? Ou uma outra alternativa, né, ele reduzir 7 dias corridos, né, no final do aviso prévio. O que acontece? Então, ao invés dele ter que cumprir os 30 dias trabalhando, né, não são 30 dias úteis, tá, pessoal? É 30 dias corridos. No domingo ele tem um descanso? Tem, vai contar um dia ali no domingo também, tá? É 30 dias corridos. Ele pode reduzir 7 e trabalhar somente 23 dias, sem que ele perca o direito de receber os 30 dias completos, tá? Então, ele pode escolher ou reduzir 2 horas, ou ele pode reduzir em 7 dias. Aí, os 23 dias, ele vai trabalhar
no horário normal que ele trabalhava até então. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Pessoal? Nenhuma dúvida. Tudo bem, professor. Tranquilo? Tá? Então, é somente quando a empresa demitir. Ah, mas o empregado foi lá, pediu demissão e a empresa solicitou que ele cumprisse o aviso prévio. Ah, ele pode reduzir esses dias? Não, não, porque foi iniciativa do empregado de ir lá pedir demissão. Agora, quando a empresa demite, o empregado tem direito a escolher ou 2 horas diárias ou 7 dias corridos, tá? Então, anotem isso, porque também é matéria de prova, tá? E se tiver dúvida, por favor, levante a mão ou pode interromper a qualquer instante. Aviso prévio, tempo de serviço, tá? Então, o aviso prévio, ele conta para tempo de serviço, tá? Então, o tempo que ele estiver de aviso prévio, né, vai contar para o tempo de serviço. É como se ele estivesse trabalhando, mesmo aquele caso em que a empresa indenize, tá, o aviso prévio. Olha, você tem aqui 30 dias, pode ficar em casa, né, cuidando dos seus interesses, vai procurar emprego, nós estamos aqui indenizando. Então, esse tempo ele conta como se ele estivesse trabalhando, tá? Para todos os efeitos legais, tá? Então, a extensão do aviso prévio conta para tempo de serviço. Agora nós temos um caso que acontece, né? Que é a chamada justa causa, né? E também temos a rescisão indireta. Quando ouvimos falar em justa causa, parece que dá um arrepio, né? Fala, puxa vida, né? Ser mandado embora por justa causa, vai sujar a carteira, né? Então a gente tem essa impressão, mas só vai existir justa causa, né, se houver a chamada falta grave, né? Lembra que eu falei? Que quanto mais eu puder evitar conflitos, né, na minha trajetória profissional, né, existem várias frases, uma delas que eu aprendi é sempre deixar as portas abertas quando eu estiver saindo de uma empresa. Não é? Quer dizer, se eu vou prestar serviço, por que eu vou causar problemas para uma empresa, né? Não faz sentido isso. Por quê? Porque isso pode se voltar contra mim, né? No caso de uma falta grave, tá? Então, justa causa é quando a empresa ela tem motivos suficientes para provar, né, de que o empregado cometeu uma falta grave de acordo com o artigo 482. Mas não pensem vocês que a justa causa ela só é um direito da empresa. Por quê? Porque no artigo 483 está previsto de que se a empresa cometer uma falta grave para o colaborador, e isso for provado e comprovado, né, o empregado, o colaborador, ele pode solicitar, via Justiça do Trabalho, o seu desligamento como se ele fosse sem justa causa. Tá? Então, é um direito da empresa e o direito do empregado, mas em ambos os casos tem que ter provas, tá? Porque a Justiça do Trabalho ela não vai julgar nada que não tenha provas, seja que o empregado cometeu uma falta grave e no outro lado seja que a empresa cometeu uma falta grave, tá? Então essas faltas graves elas estão previstas nesses dois artigos, são direitos
da empresa e direitos do empregado, tá? E aí eu fiz questão de colocar aqui alguns os motivos que podem, né, gerar uma justa causa. O artigo 482, e depois, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem na internet, lá na CLT, é esse artigo aqui, ó. Então, o que daria motivos para uma empresa demitir alguém por justa causa, né? Então, atos de improbidade ou desonestidade, tá? Então, improbidade, né? Sempre bom a gente ter um dicionário, né? Numa dúvida do que é uma palavra, vamos lá no dicionário e vamos pesquisar. Então, ato de improbidade é você se apoderar de algo que não lhe pertence. Então, se for provado de que você furtou, que você foi desonesto com a empresa pode te desligar por justa causa. Incontinência de conduta ou mau procedimento. Você não seguir a conduta coletiva, né? Ou criar algum problema com a empresa que prejudique o coletivo. Então, isso é a letra B. Negociação habitual por conta própria, sem permissão do empregador. Então, tem muita gente que recebe, vamos dizer assim, propina, usa o nome da empresa para se beneficiar, às vezes tem um cargo ali que, vamos fazer uma negociação porque eu te favoreço de alguma forma, então se for provado, tá? Então lembrem-se disso, tudo que for provado. Condenação judicial, né, passado em julgado sem suspensão de pena. Então, se houver uma condenação judicial, a empresa não sabia disso, o empregado escondeu esse fato, né, não foi constatado no ato de admissão, ou depois que ele estiver trabalhando, né, ele pode ser mandado embora por justa causa. Desídia no desempenho das respectivas funções, né? Desídia é você não cumprir aquilo que está determinado que você faz. E se for também comprovado, pode. Embriaguez habitual ou em serviço, violação de segredos da empresa, ato de indisciplina ou insubordinação. Então, você bater de frente com o seu superior de forma não respeitosa e que isso seja, né, comprovado também. Abandono de emprego, né, ficar mais do que 30 dias fora sem nenhum tipo de aviso ou comunicação. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticada no serviço contra qualquer pessoa, né? Então, alguns casos como difamação, como é que a gente pode colocar um outro exemplo? Não é só falar mal da pessoa, né? Você, por exemplo, entrar em choque físico com a pessoa, né, que não seja por legítima defesa, então a famosa briga, né, quando você entra nas vias de fato, enfim, né, então tudo que possa ser comprovado. E tem mais, né, quando se comprova de que a pessoa está agindo de má fé contra a empresa, contra o seu superior, isso também é considerado. Né? Prática constante de jogos de azar, então se estiver ali jogando um baralhinho, jogando um truco em dinheiro, né? Então tudo que envolve dinheiro é chamado de jogo do azar, né? Mas aí jogando ali, valendo um feijãozinho, valendo, né, qualquer coisa que não seja relacionada a jogo de azar é permitido, tá? E por último, né, inserido na reforma trabalhista, a letra M, né, a perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos para exercer a sua profissão. Então, casos como motoristas que dependem da carteira de habilitação para poder exercer sua atividade, né? Então, vocês sabem
né, que se um motorista tiver ali com mais de X pontos, ele perde o direito, né, de ser motorista, né, quando ele é contratado para isso. Um enfermeiro, uma enfermeira que tem lá o registro do Conselho Regional de Enfermagem, mas que esse registro foi cassado por algum motivo, algum mau procedimento. Então, sem ter a carteira, eu não posso exercer, né, a minha função de enfermeiro, enfim. São 2 exemplos aí que eu posso trazer para vocês, né, e que pode a pessoa ser mandada embora, né, ser desligada por justa causa, né, por perda da habilitação. E eu coloquei aqui uma observação, que caberá ao juiz decidir se a empresa agiu ou não com abuso de direito, né? O que significa isso? Não comprovou nenhuma das letras, até a letra M, né, de que aquele colaborador ele pudesse ser desligado por justa causa. Não provou. Então, o juiz pode reverter esse desligamento, né, para sem justa causa, como se ele fosse desligado normalmente, com todos os seus direitos, ou até ele pode reintegrar esse colaborador ao trabalho, né? Então, já que não conseguiu comprovar, esse empregado tem direito de voltar a trabalhar. E a empresa vai, né, arcar com as consequências desse tempo que ele ficou inativo, né, pagando o seu salário. Mas quem decide não somos nós, né, é o juiz de direito, tá? Entenderam, pessoal, essa parte do 482? Sim ou não? Sim, professor. Entendi, professor. Então, para vocês tirarem, às vezes, né, a má impressão que dá quando fala assim, foi justo, tá? Somente se comprovar. Se não provar, ele pode ser desligado normalmente, e aí não vai para o prontuário da pessoa a justa causa, ou ele pode ser até reintegrado, como já aconteceu, pelo menos na minha carreira, algumas vezes, tá? Agora, é aquela parte que eu falei para vocês, que é quando a empresa comete uma falta grave com o empregado. E também precisa ser provado, tá? Então, a comprovação da falta grave, né? Aqui está escrito, né? Então, o empregado precisa provar, no caso concreto, né? E ele tem que abrir uma reclamação trabalhista, uma ação trabalhista. Isso não significa que ele esteja fora da empresa, ele pode estar ali trabalhando e abrir uma ação trabalhista contra a empresa, tá? Então, isso é uma coisa que precisa ser bem observada. Eu não preciso estar fora da empresa para abrir uma ação contra a empresa. Eu posso estar trabalhando e abrir uma ação com a eu continuo trabalhando, tá? Então, na prática, né, se o juiz reconhecer a chamada justa causa patronal, né, eu, empregado, acionando a justiça, né, o juiz pode condenar a empresa a me pagar todas as verbas rescisórias como se eu estivesse sido dispensado normalmente, tá? Caso contrário, caso o empregado não prove essa demissão, esse desligamento, ele se dará como se eu estivesse pedindo demissão da empresa, tá? Então, isso é importante. E aqui estão as letras que está escrito lá. Pois não, Tainã? Professor, em caso de a gente abrir uma ação judicial trabalhando, a empresa pode nos mandar embora nesse período? Desculpa, Tainã, não entendi a parte final da sua pergunta. Se a empresa pode nos mandar embora nesse período que a ação judicial está ocorrendo? ela pode te desligar, sim.
tá? O que eu disse é que eu não preciso estar fora da empresa para abrir uma ação. Então, mas ela pode me desligar, mas ela não pode me desligar por justa causa, Entendi. tá? Bom, obrigada, professor. Nada. Então, agora olhem aqui, né, os motivos que podem fazer eu, empregado, acionar a empresa, né? Quando meu superior exigir serviços superiores às minhas forças e que não tem nada a ver com o contrato de... Repito, precisa ser comprovado, tá? Quando o empregador, a empresa, né, me tratar, né, seja pelos superiores hierárquicos, com rigor excessivo, tá? Então, em muitos casos, né, quando há forçação de barra, os assédios morais da vida, né, exigir coisas assim de uma forma muito pesada, mas tem que ser comprovado. Quando a empresa fizer ocorrer perigo, né, sem a devida atenção, né, às prevenções que a empresa aliás, deve cumprir, né? Quando o empregador não cumprir as obrigações do contrato, quando o empregador, né, ele cometer ato lesivo, né, da honra e da boa fama, seja comigo ou com os meus familiares. Né? Quando o empregador, né, o superior imediato, me ofender fisicamente, né, com exceção, no caso, se eu for a pessoa que teve a iniciativa, e no caso do empregador, do superior, aí será legítima defesa, né? Eu parti para cima do meu superior e ele se defender, se for constatado isso, vai ser legítima defesa, tá? Se o empregador reduzir o seu trabalho, tarefas que afetem, né, a importância do seu salário, né? Retirar algumas coisas que você já vinha recebendo e ele de uma hora para outra, sem um aviso prévio, sem negociação, tirar. Eu coloquei aqui, né, um exemplo de quem recebe comissão e de uma hora para outra deixa de receber comissão e não é avisado. Tá? Então, isso também é um motivo, mas todos os casos, seja o 482, seja o 483, precisa ser comprovado, porque isso pode se virar contra a pessoa ou o empregador que acionar a Justiça do Trabalho. Então, aqui nós temos alguns tipos de rescisão de contrato, tá? Então, num período de experiência de 90 dias, a empresa pode chegar à conclusão de que deve interromper o contrato de experiência e ela vai pagar por isso aquilo que é de direito do empregado. Ou o empregado, também nos 90 dias, né, chegar à conclusão de que não é a empresa que ele queria trabalhar, que ele conseguiu uma nova colocação, contrato de experiência de forma antecipada. Então, ele vai arcar com as penalidades por também decidir isso, tá? Ao lado, nós temos o término do contrato de experiência. Então, a empresa pode chegar lá nos 90 dias e demitir a pessoa, falar, não vamos continuar com o contrato, tá? E o empregado também, né? Terminou os 90 dias, não é a empresa que eu quero permanecer trabalhando. Aí depois, lá na frente, a gente vai ver a questão financeira de tudo isso. Sem justa causa é o desligamento comum, né? A empresa não quer mais a permanência da pessoa, então ela desliga sem justa causa, tá? Quando o empregado não quer continuar, esse nome muda para pedido de demissão, tá? Temos aí o comum acordo que foi inserido na reforma trabalhista. Então existe um acordo entre as partes,
né? O que antes era o acordo que a legislação não permitia, mas as empresas faziam. Exemplo, olha, eu vou te demitir, você me devolve os 40%, né, e fica tudo em ordem, você saca o fundo de garantia. Para a legislação, isso não existia. Tanto é que tinha muitos casos que, na hora do empregado devolver os 40%, ele não devolveu. Como é que a empresa vai acionar o empregado se é uma prática ilegal? Então, se criou como um acordo, né? Então, depois a gente vai ver isso com mais calma. Aqui é o que a gente acabou de falar, com justa causa, artigo 482, quando a empresa, né, comprova que houve uma falta grave do empregado, e ao lado é quando a empresa comete uma falta grave, então chama rescisão indireta. E os outros dois, né, quando há aposentadoria, né, então existe uma rescisão com esse nome, ou infelizmente quando o colaborador, né, morre, e aí a rescisão vai para os seus dependentes legais, tá? Então, aí 8 tipos para vocês terem uma ideia, tipos de rescisão de contrato, tá? Então, aqui, gente, vai vir os direitos trabalhistas, tá? As etapas dos direitos trabalhistas. Então, essa parte, né, que quando fala aqui, deixa eu só mostrar para vocês, tá? Perdão. Eu vou passar para vocês etapa a etapa, tá? Para vocês entenderem como é que se calcula, né, uma rescisão de contrato, mas eu gostaria de fazer isso na próxima semana, que aí vocês receberam muita informação agora, né? E a semana que vem, na última aula, eu passo para vocês as etapas, né, dos cálculos, para vocês entenderem direitinho como é que funciona isso. Podemos combinar dessa forma? Porque senão é muita informação num dia só, não quero que vocês se percam no meio do caminho. Pode ser, pessoal? Pode ser. Pode. Mas até aqui na parte legal vocês entenderam bem. Sim, sim. Pois não, Luiz, pode falar. Não, eu só confirmei que eu entendi essa parte. Ah, legal. Janaína Santos? Tudo bem. Jaqueline? Tudo bem, professor. Mirela? Mãozinha? Tainã? Tudo bem, professor, eu entendi sim. Ficou claro para mim. Então tá bom. Aí a semana que vem a gente inicia essa parte das etapas, vocês vão entender melhor tudo isso que eu expliquei hoje, tá bom? Então, gente, um grande abraço para vocês, uma ótima semana, que seja muito proveitosa e abençoada, e na próxima terça-feira nos vemos para encerrarmos os conteúdos dessa disciplina, tá bom, gente? Um abraço grande para vocês, tá bom? Não. Tchau, gente.